Bom dia, gente. O nosso trabalho é sobre o capítulo de conceitos fundamentais do livro Diálogo Interreligioso sob a ótica cristã. A gente abre o capítulo falando da língua e da transformação da língua. A gente pode definir a língua como um recorte da realidade, que é definido com palavras e códigos. A língua ela é transitória e ela se modifica no ritmo da evolução da sociedade. O autor no livro ele cita o escritor Alvin Toffler, que dizia que se Shakespeare caísse em Londres nos dias atuais, ele seria praticamente um analfabeto. Isso por causa da evolução da língua, porque o Shakespeare ele viveu entre o século XVI e XVII e de lá para cá houve uma evolução muito grande da língua de acordo com a tecnologia, de acordo com o tempo que passou, surgimento de novas palavras. Então seria muito difícil para ele entender o que acontece no nosso idioma atualmente. A língua ela se modifica num período muito rápido e estima-se que atualmente ela está se modificando 3 vezes mais rápido do que esse período entre o século XVI, que foi o período que Shakespeare viveu, e a Segunda Guerra Mundial. A língua ela se altera de acordo com alguns agentes, alguns fatores. A gente pode destacar o cognitivo e o espacial. O fator cognitivo é basicamente a alteração no sentido de algumas palavras. Por exemplo, quando alguém chega em casa muito cansado de um dia de trabalho, com o corpo meio dolorido, e fala a frase: Nossa, eu estou quebrado. Na verdade, ela não está quebrada literalmente, ela está apenas cansada, com o corpo doendo, mas aí a palavra quebrada foi metaforizada. A metaforização faz parte desse agente cognitivo. E o outro aspecto que é espacial, ele se divide em vários âmbitos, como o socioeconômico, a faixa etária, o lugar que a pessoa está inserida. E destacando aqui a faixa etária como exemplo, a gente pode colocar uma pessoa mais idosa e uma pessoa mais jovem para conversar, e vai ter muitas palavras que eles não vão entender um do outro. Tanto algumas palavras mais antigas, a pessoa mais jovem não vai entender, e tanto algumas gírias e algumas palavras mais modernas, alguns modernismos, que a pessoa mais idosa pode não entender também. A gente também trabalha muito nesse capítulo sobre a questão do diálogo e do monólogo. Conceituando os dois, o diálogo ele nada mais é que a fala interativa entre duas ou mais pessoas ou grupos, e o diálogo ele normalmente tem a intenção de chegar a um ponto em comum. Já o monólogo, ele é um tipo de discurso que não há participação de nenhum interlocutor. É apenas uma pessoa falando e as outras pessoas apenas escutam, não há interferência. Um exemplo de monólogo a gente pode citar como o pensamento, né? Quando a gente está refletindo com a própria consciência, e também um monólogo teatral, como por exemplo. O diálogo ele é base da ideia de Sócrates, que na época da Grécia Antiga ele gostava de conversar com as pessoas através da refutação e da maiêutica. O Sócrates ele começava a conversar, quando a pessoa expunha uma ideia, o Sócrates começava a refutar essa ideia sequencialmente. A partir dessas refutações, a pessoa sentia que a ideia não estava correta, e a partir disso Sócrates entrava com a maiêutica, que é o surgimento de uma nova ideia, uma ideia mais concreta. Assim tornando um pensamento cada vez mais correto, cada vez mais concreto. A gente colocou essa charge para exemplificar como que as pessoas se sentiam com o diálogo de Sócrates, que ele fazia tantas refutações que a pessoa sentia que ela estava tão errada que ela podia até ser um pouco burra. Mas, na verdade, é apenas um método do Sócrates para chegar no logos, que é uma ideia mais concreta, uma ideia mais geral. A gente também trabalha no capítulo do ecumenismo. O ecumenismo, por conceito, ele é o esforço pelo diálogo entre as religiões cristãs, tendendo à universalidade da religião cristã. Essa palavra ela vem do grego oikumene, que significa um mundo habitado de caráter geral e universal. O ecumenismo se baseia em alguns pontos, como reconhecimento e respeito à diversidade, o trabalho na construção de um mundo melhor em conjunto e a criação dos laços fraternos entre as igrejas, que tem como ponto principal, como ponto de convergência, Cristo, Jesus Cristo. O ecumenismo, ele que busca a união, para a gente entender por que ele está buscando se unir, a gente tem que entender por que separou. A primeira grande quebra no cristianismo, no caso na religião católica, ocorreu no ano de 1054, no Grande Cisma, que dividiu a Igreja Católica em Apostólica Romana e Apostólica Ortodoxa. Alguns anos depois, muitos anos depois, ocorreu a Reforma Protestante, onde Lutero foi considerado um herege pela Igreja. Não satisfeito com o que aconteceu com ele, ele foi e criou a própria religião dele, que era a religião luterana, e a partir disso, muitas outras pessoas começaram a criar novas religiões que ficaram conhecidas como religiões protestantes. A união, ela começa a acontecer na Conferência de Edimburgo, em 1910, que foi considerado o berço do ecumenismo.
Nessa reunião foram reunidos os líderes de diversas religiões para poder discutir pontos que unem essas religiões. E a partir disso, essa conferência se ocorreu novas vezes em outras cidades, com cada vez mais líderes de mais religiões. A gente pode citar também o Pacto de Lausanne, na Suíça, que ocorreu em 1954, que reuniu líderes das igrejas evangélicas para tentarem se entender e criar pontos para fazer um trabalho em conjunto em busca de um mundo melhor. Esses são esforços da igreja protestante, do lado protestante. Do lado católico, a gente pode citar o Concílio do Vaticano II, que ocorreu em 1961, que foi aberto pelo Papa João XXIII, e nesse concílio eles buscaram formas de unir a igreja, a católica apostólica, e fazer parte cada vez mais do ecumenismo. Nisso eles firmaram um documento que garante a participação da igreja católica nos esforços ecumênicos. Então nisso a gente entra no diálogo ecumênico, que nada mais é do que o ecumenismo na prática, visando criar um diálogo fraterno entre todas as religiões cristãs, num laço de respeito e afeto mútuo. O diálogo é um sinal genuíno de amor, pois ele indica que a gente está tentando limpar a mente de preconceitos e caricaturas sobre as pessoas. Bom, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o diálogo interreligioso. E o que seria esse diálogo? Ele basicamente é um intercâmbio entre as religiões que existem no mundo. E também é fundamental para o futuro da sociedade, porque ele evita guerras, por exemplo, como a de Palestina e Israel, que tem um grande motivo que é a intolerância religiosa. E também é um grande desafio na era da globalização, principalmente com as redes sociais, que expõem bastante, né? E ele é um grande palco de encontro para essas diversas culturas. E qual que é a importância desse diálogo? Principalmente agora que a gente tem as redes sociais, é exposto cada vez mais às diferenças culturais. Por isso é preciso haver cuidado com as bolhas sociais. Então, por exemplo, no Instagram, que a gente vê que o explorar só vem coisas que a gente vai curtindo, que a gente vai dando like. Então, a gente acaba ficando nessa bolha e perde, né, a grande diversidade que existe. Então, por exemplo, hoje você só pode ser atleticano ou cruzeirense e americano a gente quase nunca vê. Então, e também é preciso haver, é importante para as interações, para promover uma ação pacífica e principalmente porque é importante para contribuir e para promover a paz no mundo e principalmente o respeito aos direitos humanos. E quais são esses benefícios? Principalmente, a gente percebe que a gente não convive só das diferenças e a gente tem semelhanças também. Então, promover um contato amistoso, como a gente vê ali nos líderes religiosos, que a gente vê o Papa Francisco com o líder religioso da Síria, e também o Papa Francisco embaixo, né, com o líder do judaísmo, e isso garante a união para a sobrevivência na Terra, porque a maioria dos conflitos que a gente vê o grande problema está na intolerância. E como que a gente pode promover esse diálogo? Principalmente, é preciso haver aceitação. E como que a gente vai construir? Pela educação que a gente tem, garantindo esse conhecimento por meio de troca de informações, buscando informações, promover discussões, rodas de conversas. Sei que agora não pode, mas questão da pandemia, mas rodas virtuais, palestras, conversas, e conhecer bem as religiões que existem, que são várias e são diversas. E dessa forma a gente cria um ambiente acolhedor. E também é preciso haver o respeito. Esse respeito, ele vem da empatia, do acolhimento, da informação e do cumprimento da legislação. Por quê? Porque tem a questão da tolerância, que ela é respaldada pela lei número 11.635, criada em 2017, e no artigo 6 da Constituição. E também existe o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é comemorado no dia 21 de janeiro. Então vamos entender essa intolerância religiosa. E o que é? A intolerância religiosa, ela é quando uma pessoa, ela não aceita a religião de um indivíduo, de um país,
E ela promove a discriminação, causa ofensas, retaliações, até mesmo violência de diversas formas. E pode ser relacionado também à xenofobia. E essa intolerância religiosa, no Brasil, ela aparece no período colonial, que teve a implantação da religião católica pelos portugueses. Ela pode ser relacionada ao racismo, como a gente vai ver alguns vídeos seguintes. Ela pode ser relacionada às religiões da matriz africana, como o candomblé, Umbanda. E também tem a questão que no Brasil foi promovido o Estado laico. E o que seria esse Estado laico? Ele vai garantir a igualdade e vai separar as decisões estatais da igreja. Isso veio com a proclamação da República. E aí, nesse vídeo, a gente mostra exemplificando a intolerância religiosa e mostrando que o racismo também está presente. E aí a gente vai ver agora. Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter, com muito esforço, parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. E aí a gente vai aprofundar ainda mais na questão da intolerância. Como a gente viu naquele vídeo, ele mostra como que a intolerância está no nosso cotidiano. E a gente destacou aqui 2 momentos que a intolerância, infelizmente, foi um problema, que é a questão do Holocausto, porque 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais acabaram mortos nos campos de concentração por causa do antissemitismo alemão, que partia do pressuposto de que uma raça alemã era superior, ou seja, a raça ariana, de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. E também a gente tem o período colonial no Brasil, que as diferenças das populações, os escravos, os brancos, os índios, foram motivos de violências e perseguições. Então, a gente destacou a catequização dos indígenas, dadas pelos jesuítas, e acabou provocando a perda de rituais nativos. E também a gente tem a superioridade racial dos colonizadores, o que motivou a escravidão dos africanos e durou quase 4 séculos. E concluindo isso tudo, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi criada em 1948 e garante os direitos básicos a qualquer ser humano. E ela promove que não importa as diferenças e sem discriminação nenhuma. Então, a gente destacou aqui o artigo 18º, que nele está escrito que trata de liberdade religiosa, garantindo o direito a todos de escolherem e mudarem seus credos religiosos, bem como manifestá-los em âmbito público ou privado. Ou seja, a liberdade religiosa, que a gente pode ser o que a gente quiser. Então, aqui nessas 2 imagens, a gente destacou aqui, né, a catequização dos indígenas pelos jesuítas. E aqui na outra imagem, a gente vê a superioridade dos europeus em relação aos africanos. E para encerrar, eu queria mostrar esse vídeo para vocês, que é uma propaganda da Rede Globo,
e convida as pessoas a irem na caminhada em defesa da liberdade religiosa, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2016. E mostra realmente a questão da intolerância que está no nosso cotidiano. Imagine ser insultado e até agredido só porque acredita em algo diferente. Infelizmente, a intolerância religiosa continua fazendo vítimas. Para que cada um tenha a liberdade de escolher a sua fé, temos que lutar usando a maior de todas as armas: respeito. Participe da caminhada em defesa da liberdade religiosa, dia 25 de setembro, em Copacabana. Até então, nós vimos um pouco sobre o diálogo ecumênico e interreligioso. Mas qual a diferença entre eles? O ecumenismo é um movimento religioso que reúne todas as igrejas cristãs, a fim de dialogar com elas e superar as diferenças entre as igrejas cristãs ao longo dos tempos. O afeto e o respeito mútuo entre aqueles que acreditam em Jesus Cristo seguem o Evangelho é a sua característica principal. O interreligioso nós vimos que é pregado a ética da reciprocidade. Aquilo que você não gostaria que fizesse com você, você não faria com o outro. Portanto, busca um diálogo e respeito de diferentes religiões e grupos de várias unidades presentes no mundo, não apenas as cristãs. Tomando como base essas diferenças, vamos abrir um parênteses para as modalidades de diálogos no campo religioso. Nós sabemos que existem várias modalidades nesse campo, espalhadas pelo mundo. Mas onde foi o ponto de partida? No século XIX d.C., segundo Frederick, a religião tem uma dependência absoluta de Deus, porque somos finitos, seres passageiros que veneram um ser supremo, o qual acreditamos que é fundamentalmente ligado à sensibilidade humana. Então, naquela religião, reside saber que o ser humano, onde tem o senso de dependência de algo maior que si. Então, a partir daí, surgiram várias modalidades de diálogo no nosso campo religioso. Primeiro, temos o diálogo coloquial religioso, que é o diálogo mais comum, né? É o diálogo que está presente em todas as práticas que existem. É aquela que está presente em festas, comemorações, de algum rito de passagem. É o tipo de diálogo presente em escolas, universidades ou qualquer lugar onde tem um grupo social muito grande e que pode ser discutido em aberto e respeitoso de uma forma neutra, sem que fira alguém, né? Um exemplo muito comum também são as práticas que todos participam no nosso cotidiano, né? É aquela presente quando uma criança nasce, festas de 15 anos, que é muito comum entre os adolescentes, e casamentos, onde todos são bem-vindos para participar, não é? Tem o diálogo monólogo interreligioso, que já foi dito, mas aprofundando um pouco mais, um diálogo feito por duas ou mais pessoas que são familiarizadas com a religião no sentido teológico, né? O marco da história foi o Manhattan Gandhi. Sua trajetória política contra a intolerância religiosa começou a partir de um acidente, onde ele se encontrava na primeira classe de um trem, né? E pediram para que ele se mudasse para a terceira classe por ele ser negro. E, ao ter negado, foi jogado para fora do trem, dando início à discussão sobre as leis discriminatórias. Isso foi um empurrão para ele começar a história dele. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se envolveu com o Congresso Nacional Indiano, com o movimento pela independência da Índia. Além da independência da Índia, a unidade hindu-muçulmana e a extinção de castas. Para quem não sabe, o sistema de castas indianos ou hindu é caracterizado pela hereditariedade e estratificação social. Como assim? Eles eram julgados pela cor e pela classe social em que habitavam. Como a cor é essencial para determinar a casta, com qual uma pessoa pertencia, né? Indivíduos com um tom de pele mais claro estavam ligados a castas mais privilegiadas.
Com isso, Manhattan alcançou a independência da Índia, né? Mas com a tolerância religiosa no mundo, que era muito forte, não foi possível expandir a ideia, mas que começou na história a partir daí. Por causa dessa atuação, Gandhi passou a ser mencionado como um modelo dialogal no campo religioso. O diálogo com a espiritualidade é uma prática dialogal que envolve meditação ou oração que funciona em conjunto, no intuito de chamar participantes para acolher e superar, no intuito de unir as pessoas. Apesar de certamente gerar grandes conflitos, tem a necessidade de dialogarem a favor da paz, né? Sendo uma ocorrência perceptível entre parte dos participantes interreligiosos. O diálogo sobre diálogo discute muitas consequências voltadas ao diálogo interreligioso e fala sobre a importância dele, né? Sobre a importância de diálogo sobre o diálogo. Na história, aprofundando mais nesse assunto, questiona inúmeras vezes quem é Deus e seus discípulos. Eles dialogaram conosco? Na revelação cristã, o divino faz perguntas enquanto espera respostas. Ele fala e escuta. Dentro da Bíblia, existem inúmeras perguntas pendentes nos textos, indicando querer dialogar conosco no intuito de reflexão. Levar o ser humano a questionar e passar por um processo de mudança. É um interesse de conversar conosco, de forma que ele próprio acaba respondendo as perguntas que formulou. Portanto, a gente percebe que é importante respeitar as razões de outras pessoas. O diálogo mostra exatamente isso. Aprendendo sobre a lógica argumentativa do próximo, assim como a sua religião é importante. E a do outro também. A finalidade do diálogo é exatamente essa, permitindo que nos desarmemos e ouvir a condição do outro, o que o outro acredita, é essencial para o convívio humano. Nesse sentido, o malefício que causa o etnocentrismo é muito grande e gera um estresse cultural enorme. Tirar uma conclusão a partir do que acredita e vê sobre alguém é um preconceito cultural e não pode ser pregado levando à hierarquia, porque ninguém é melhor que ninguém por acreditar em algo. E uma cultura não deveria ser melhor que a outra porque ela é diferente da sua. Então, aí agora a gente tem, eu coloquei essa charge aí, mostrando que cada um acredita no que pensa, no que se faz sentir melhor, só que julgando o outro, né? É um preconceito e a gente não pode julgar até conversar, dialogar e ver o quanto uma religião é importante para o outro, tanto quanto é a sua. Então, o sincretismo religioso, ele consiste na presença de algum ritual, uma ideia, uma organização, ou símbolos, ou até mesmo objetos artísticos que são originados de uma religião e que são incorporados à outra. O ser humano, ele usa elementos do seu meio ambiente e de sua cultura para homenagear seus deuses ou seu Deus. Então, não existe uma religião pura ou que não houvesse mescla de cultos já existentes. Por isso, a gente pode afirmar que em todas as religiões nós encontramos traços de sincretismo religioso. No sincretismo atualmente, não foi somente as religiões africanas que elas foram sincretizadas. Nós observamos que existe sincretismo religioso nas religiões neopentecostais brasileiras, por exemplo, o catolicismo e as religiões afro-brasileiras também. Então, existe grande sim um preconceito entre as religiões. E essa charge, ela exemplifica exatamente isso, que um acha que a religião do outro existe um sincretismo e ele não aceita. A sua própria religião também existe. E a religião que está sendo colocada em enfoque, né, que são as religiões afro-brasileiras, ela até fala, nossa, eu estou ficando importante. Então ainda existe muito esse preconceito.
Agora nós vamos ver um vídeo que exemplifica isso mesmo, que é uma conversa entre um pastor, um ateu, um católico e uma agnóstica. Eu costumo dizer que um dos assuntos preferidos dos jantares inteligentes é falar mal de religião. É chique afirmar que as religiões são opressoras e atrasadas. Destruir a fé é um passatempo de intelectuais cheios de razão. Enquanto isso, pregamos a harmonia entre as crenças e o debate patina no lugar comum. Deus, por sua vez, segue alheio à banalidade e continua sendo um dos conceitos filosóficos mais elegantes. Para se falar de Deus, é necessário ser de fato inteligente, e isso é que o senso comum não imagina. Com medo de sermos vistos como intolerantes, evitamos briga e brincamos de relativistas, dizendo que cada um tem sua verdade. Mas diante de problemas concretos, os conflitos logo aparecem. A última vez que eu me vi nessa situação, tomei um pau lascado, que eu falei que não era, que eu achava que tinha religião que fazia mal, experiência religiosa que fazia mal. Existe uma contradição entre as religiões. Se você faz uma opção por A, você não pode tolerar o B. Eu estava na Bahia num congresso de diálogo interreligioso. Eu não consigo entender como que um padre reza uma missa e coloca o pai de santo dentro do altar e lava a escadaria da igreja do Bonfim com as entidades e Jesus no meio. Para mim isso é uma confusão lascada. E a conclusão foi que o auditório reagiu dizendo que eu era um sulista, burguês, fundamentalista, branco e que não respeitava machista, a diversidade cultural da Bahia. Então, falei, não é uma questão de respeitar a diversidade cultural, é de perceber que existem lógicas em choque. Sim. Eu não tenho... Então, nisso nós podemos observar que certas igrejas neopentecostais também, elas utilizam práticas católicas, como bênção de objetos como sal grosso, as rosas, os copos d'água e o propósito de transmitir a graça aos fiéis. Então nós percebemos que o sincretismo religioso, ele é largamente estendido no país. Em alguns lugares, eles são chamados de carismáticos, tendo como exceção o Brasil, porque essa nomenclatura ela já é reservada quase exclusivamente para o movimento da Igreja Católica, que é chamado Renovação Carismática Católica. Mas, aos poucos, o termo ele vem sendo resgatado por pentecostais e neopentecostais no país. Nós temos como, por exemplo, a paróquia Capela Carismática, que é localizada em Manaus, que faz parte da Igreja Deus Pentecostal no Brasil. Voltando um pouco, novamente, falando sobre as religiões afro-brasileiras, nós temos o candomblé e a umbanda. O candomblé, ele foi trazido para o Brasil pelos africanos que vieram como escravos. Entre eles se destacavam dois grupos, os bandos, que vinham de regiões como Congo, Angola e Moçambique, e os estadunidenses, que vinham da Nigéria e do Benin, que são os iorubás, os nagôs e os jejés. Porém, a religião oficial no Brasil até então era o catolicismo, trazidos pelos brancos de origem portuguesa. O candomblé, que é um culto africano que se tornou afro-brasileiro, ele era encarado como bruxaria, e por isso ele era proibido e sua prática era reprimida pelas autoridades policiais. Além do candomblé, algum tempo depois surgiu a Umbanda, no século XX, que algumas décadas depois da abolição da escravatura, que ele se originou na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, é um culto muito afro-brasileiro, que ele incorpora práticas do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. E ele é mais brasileiro ainda, porque ele é mais popular também, porque seu idioma ele é o português, e não as línguas dos dialetos africanos. Mas a Umbanda também, como assim, o candomblé, ela também sofreu perseguições. Muitos terreiros eles foram invadidos pela polícia, e os rituais eles foram proibidos. No entanto, com a proclamação da República, a Igreja e o Estado eles se separaram. Então foi a partir daí que tornou um contrassenso a polícia ela discriminar alguma religião. Além disso, com o movimento modernista, a valorização da cultura popular, as religiões afro-brasileiras elas se tornaram um objeto realmente de interesse e estudo de vários intelectuais, que, sendo assim, eles saíram em sua defesa. E agora a gente pode falar também uma relação entre o catolicismo e o candomblé.
Assim, né, como os africanos eles passaram a cultuar suas divindades e seguir seus costumes religiosos secretamente, porque eles eram impedidos de exercer a sua religião originalmente, né? Então, para disfarçar isso, eles identificavam os seus deuses como os santos da religião católica. Por exemplo, quando eles rezavam em sua língua para Santa Bárbara, eles estavam cultuando Yansan. Quando eles se dirigiam para Nossa Senhora da Conceição, eles estavam falando com Iemanjá. Este processo ele foi chamado de sincretismo religioso, mas nos dias de hoje, porém, muitas casas de candomblé elas não aceitam o sincretismo e elas buscam retornar às origens africanas. Igualmente na versão brasileira, nós temos uma mistura de orixás com várias regiões do continente africano. Aí a gente pode até observar um quadro em que, de um lado, né, a gente aparece as entidades que o candomblé eles cultuam e do outro lado os santos que a Igreja Católica cultua também. Então, a referência que eles faziam para cada um. Sendo assim, nós podemos ver com todo esse trabalho que existe uma forte relação entre cultura, religião e linguagem. E, atualmente, elas estão recebendo um novo tratamento aqui no Brasil, principalmente nas faculdades, nas pós-graduações. E elas são dedicadas, né, ao estudo que se convencionou chamar de linguagens da religião. Essa nova área de estudo, ela se é proposto o estudo de religiões como um sistema secundário de linguagem, e é feito por meio de 3 sistemas, o gesto, a imagem e a narrativa. E dentro desses 3 gestos, eles encontram a relação na trindade, que é o rito, ícone e o mito. Esses 3 sistemas, eles se relacionam entre si e criam textos híbridos na cultura, e geram um alto poder de geração de novas mensagens. Apesar da religião ela estruturar o mundo com a linguagem, ela tende também a fortalecer e explicitar os jogos do porquê, de como se da cultura, né? Então a religião ela propõe a cultura, sistemas densos de representação, por meio da existência e da sociedade que são articulados textualmente. Então existe uma grande e muito presente, principalmente no nosso país, essa diversidade entre a cultura, a religião e a linguagem, que cada uma complementa de uma forma, seja muito grande ou pequena, mas todas elas se complementam um pouco. Esse foi o nosso trabalho e nós agradecemos a paciência e a compreensão.